paz, é uma alegria estar aqui nessa noite para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Obrigado, reverendo Jones, pelo convite e pela confiança. Eu quero dizer que não está sendo fácil para mim hoje. É um dia muito especial, porque é um dia que eu me despeço dessa igreja, que eu aprendi a amar. Então, eu estava sentado ali, no lugarzinho que eu sempre sentei com a minha família. Foram 2 anos de muita alegria. Essa igreja me recebeu, me acolheu. O dia que eu cheguei aqui pela primeira vez, eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido e amado por essa igreja e cuidado por essa igreja. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. E não podia ser melhor do que fazer isso, ter esse momento de despedida, fazendo aquilo que eu mais amo, que é pregar a palavra de Deus. Amém? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 10 até o versículo de número 16. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 7, do versículo 10 até o versículo de número 16. Este será o texto da nossa meditação nessa noite. O pastor já falou sobre o tema da nossa série, Emanuel, o Prometido. Amém? Leiamos a palavra do Senhor que nos diz assim: E o Senhor continuou a falar com Acaz, dizendo: Peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: Agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que você tanto teme será abandonada. Amém? Meus irmãos, com base nesse texto, eu quero refletir com o seguinte tema: Deus conosco, da criação à consumação. E o texto basilar para isso é o versículo 14, que fala da promessa deste menino, deste Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós estamos no mês de dezembro, hoje é 1º de dezembro, e nós comemoramos o Natal. E nós comemoramos o nascimento do Salvador. Mas muitas pessoas, às vezes, se distanciam do real significado e da importância que é este Deus conosco. Sempre foi o propósito original de Deus estar com o seu povo. Desde o Éden até Cristo e a igreja, a narrativa bíblica revela como Deus está conosco. A promessa do Emanuel, que significa Deus conosco, é central no livro de Isaías, e ao longo da narrativa vemos que esse tema se desenvolveu de maneira profunda. Desde o início da criação do Éden, passando pelos patriarcas, pelo tabernáculo, pelo templo, chegando em Cristo até a consumação, até culminar na igreja, que é o novo templo de Deus. Nós vemos que essa promessa de Deus habitar com o seu povo progredindo, e seu cumprimento final se dá no novo céu e na nova terra, onde Deus habitará com o seu povo para sempre. Nós vamos explorar esse tema de Deus conosco, habitando conosco, de Deus conosco, se desenrolando em toda a história bíblica, apontando para Cristo e para a sua realidade hoje na igreja e no futuro na consumação. Mas antes disso, nós vamos entender um pouco do contexto desta profecia do profeta Isaías. Este capítulo 7 que fala sobre essa profecia nos dias do rei Acaz. Isaías 7 ocorre durante o reinado do rei Acaz, um dos reis mais perversos da nação de Israel.
um rei idólatra, um rei que cometeu atrocidades, um rei que até mesmo sacrificou seu filho, né, em altares de deuses pagãos. Este rei perverso era o rei que estava reinando neste período da profecia do profeta Isaías. E a Síria, Damasco e Israel, o reino do norte, formaram uma aliança, uma coalizão para, então, resistir uma pressão política e militar que a Assíria, né, uma outra nação poderosa que estava crescendo, estava infligindo sobre aquelas nações. Então, essas duas nações, o reino do norte, Israel, e a Síria, se reuniram e chamaram Acaz, Judá, para pelejarem junto. Acaz, então, nega esse convite, né, para manter a autonomia de Judá, porém, ele faz o que menos deveria fazer. Ele faz o que menos deveria fazer. Acaz estava temeroso e estava inclinado a buscar a ajuda militar da própria Síria, uma decisão que Isaías condenou veementemente. O profeta foi enviado para exortar Acaz a confiar no Senhor e rejeitar essa aliança com a Assíria, que acabaria em comprometer com a soberania de Judá. Então, ao invés de confiar em Deus, o que Acaz faz é recorrer à própria Assíria, ajuda para resistir à pressão de Israel e de Damasco. Isaías, então, apresenta um sinal diante desse texto que nós lemos, em que a palavra do Senhor fala a Acaz, falando para que Acaz pedisse um sinal de garantia de que seria com ele, se ele confiasse em Deus, ao invés de confiar no poder de outra nação. E este sinal, que é o Emanuel, o nascimento do Emanuel, simbolizando a presença de Deus com Judá e a garantia da libertação. A recusa de Acaz em confiar no Senhor demonstrava sua falta de fé, que resultaria na subjugação de Judá, na destruição de Judá, mais na frente pela Síria. Nós percebemos que essa narrativa reflete uma lição essencial. A dependência de poderes humanos em vez de... A nossa dependência de poderes humanos em vez de Deus, de confiar em Deus e depender em Deus, leva à ruína. É o que acontece com o povo de Judá, é o que acontece com o rei Acaz. O capítulo também conecta esses eventos com um evento maior, um evento redentor, Cristo Jesus. Esta criança, este menino que nasceria e seria chamado Emanuel, tinha um significado para aquele momento. Significava que Deus estaria com eles. E o texto nos mostra que o convite é para que confie em Deus e não no poder de outra nação ou no poder dos homens. Mas este Emanuel, esta promessa, aponta para um futuro além. Aponta para um futuro glorioso, aponta para uma realidade maior, que é Cristo Jesus. Emanuel representa não apenas a resposta divina à crise política de Judá, mas também uma antecipação do governo do Messias. Ele é o Emanuel, o Messias prometido. O sinal do Emanuel transcende o contexto histórico daquele momento. Ele aponta para a providência divina e o cumprimento final em Cristo Jesus, quando lá em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, falando sobre o nascimento de Jesus, diz que ele seria o Emanuel, Deus conosco. Essa profecia reforça que a verdadeira segurança de Judá e a nossa verdadeira segurança e de toda a humanidade está na fidelidade a Deus e não nas forças militares ou alianças políticas. Assim, Isaías 7 estabelece o tema central da Bíblia, da presença redentora de Deus com o seu povo. E é o que nós veremos agora, partindo desde a criação até a consumação de todas as coisas. Como então a Bíblia mostra que este Emanuel, este tema deste Emanuel, Deus conosco, como a Bíblia mostra, como nós podemos ver este Deus conosco percorrendo toda a narrativa da história bíblica. E não teria como falar sobre o Emanuel, sobre Deus conosco, sem voltarmos ao princípio de tudo. E é lá, no Éden. No Éden, Deus andava com Adão e com Eva, desfrutando de uma perfeita comunhão com eles.
Gênesis 3:8 nos mostra que o Senhor Deus andava no jardim. Isso era um sinal da plena comunhão que Deus tinha com eles. Olha, o texto diz: o Senhor Deus andava no jardim. O Éden foi o primeiro lugar onde Deus desfruta desta comunhão plena e perfeita com o homem. O texto diz que na viração do dia, Deus andava com eles na viração do dia. Mas o pecado arruinou tudo. O pecado arruinou tudo. Pense aí. Deus criando os céus e a terra. O Deus Todo-Poderoso criando um jardim no Éden. Criando o homem e a mulher e os colocando ali. E este Deus Todo-Poderoso, que é transcendente, habita com o seu povo, habita com a sua criação. Anda, pense um pouco agora. Pense na grandiosidade que era Deus andando com Adão e Eva no jardim. É ou não é Deus conosco? Só que o pecado arruinou tudo. O pecado fez com que houvesse uma separação entre o Deus Santo do pecador. Como resultado do pecado de Adão e Eva, de desejarem algo mais, de confiarem na voz do inimigo, de trocarem a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Este pecado de idolatria, de buscar a satisfação do próprio eu, do próprio ego, fez com que Deus expulsasse o homem e a mulher do jardim. Eles são expulsos do jardim, do lugar sagrado. E o acesso pleno à comunhão de Deus estava temporariamente restrito. Deus coloca querubins para guardar o jardim e uma espada flamejante para que o homem não retornasse ao lugar santo onde Deus habitava com o homem. Mas já em Gênesis 3,15 nós temos a promessa de um redentor. Aquele descendente que haveria de vir e esmagaria a cabeça da serpente. E isso aponta para o que Cristo é e o que Cristo representa. É por isso que na morte de Cristo, na cruz do Calvário, quando ele diz as palavras, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E isso é muito simbólico, porque o que isso está dizendo para nós é que o véu que nos separava já não separa mais. Neste véu que separava o santíssimo lugar do santo lugar, havia 2 querubins bordados. E isso remonta ao que acontece no Éden, quando Deus coloca querubins no jardim para proteger o lugar da sua habitação. O que Deus estava dizendo era: olha, não é possível que o homem em pecado tenha comunhão plena comigo. Por isso esse descendente viria para esmagar a cabeça do inimigo, para romper com a inimizade que havia entre Deus e o homem, para nos reconciliar. O que Cristo está fazendo é inaugurando o caminho de volta. É inaugurando o caminho de volta. Veja como que o pecado é desastroso. Veja como o pecado é hostil. Ele nos separa do bem mais precioso que nós temos, que é a comunhão perfeita com Deus, que é a comunhão com Deus. O meu e o seu pecado afeta diretamente a santidade do nosso Deus. Mas veja, este Emanuel aponta para o desejo de Deus de habitar conosco. Enquanto este Redentor não vinha, Danilo, Deus providenciou meios para que o homem tivesse uma comunhão com ele, ainda que de forma parcial, mas como um vislumbre do que aconteceria
que era as coisas voltar como eram antes. E o que Deus faz? Deus então promete habitar com os patriarcas. Quando Abraão é chamado em Gênesis 12, Deus lhe promete uma terra que ele mesmo escolheu para ser o lugar da habitação da descendência de Abraão. Enquanto esse dia não chega, Abraão, ele peregrina na terra. E aí surge uma pergunta: quais são as semelhanças desse jardim? Quais são as semelhanças disso com o jardim do Éden e com a igreja hoje? O fato de Deus ter chamado Abraão, prometido para ele uma terra, a terra que Deus escolheria. E agora Abraão, então, peregrina nessa terra até que de fato herde essa terra. O que isso? Quais são as semelhanças disso com o jardim? Quais são as semelhanças disso conosco? Veja, o jardim do Éden foi criado e escolhido por Deus para ser o lugar de sua habitação e presença com o homem. Mas por causa do pecado, Deus exilou o homem de sua presença. Deus expulsou o homem da sua presença. Nós temos o que chamaríamos de primeiro exílio. E foi Deus quem executou. Deus expulsa o homem da sua presença. O que Deus está fazendo agora, ao chamar Abraão e lhe prometer um lugar para a sua habitação, é um vislumbre do que significa voltar para casa. Abraão peregrinou nessa terra e a sua descendência em terra estrangeira até que chegasse o dia da entrada na terra prometida. Nós também peregrinamos nessa terra até que chegue o dia em que habitaremos com Deus no novo céu e na nova terra. Com Abraão, Isaac e Jacó, vemos Deus continuar a afirmar e prometer a sua presença com eles. Abraão, ao sair da terra, ao sair para o lugar onde Deus iria lhe dar, ele, ao ser chamado por Deus, construiu um altar em Betel, conhecido como Casa de Deus. Veja a história bíblica mostrando para mim e para você que Deus sempre quis estar com o seu povo, sempre foi o propósito, o projeto original de Deus, estar conosco, ser Deus conosco, habitar conosco. Ele faz isso no Éden com Adão, mas o pecado arruina as coisas, mas ele promete a redenção, e então ele vai providenciando meios para que tudo isso possa chegar e culminar no seu propósito final. Abraão constrói um altar para Deus no lugar chamado Betel, Casa de Deus. E todos os patriarcas vão vivenciando esse vislumbre que é ter comunhão com Deus. Isaac, Jacó, todos eles levantam altares para Deus. E tem algo muito significativo, que é o sonho de Jacó. Jacó sonha com uma escada que conectava os céus e a terra. E isso simbolizava o desejo de Deus de estar com o seu povo, sim. Por quê? Porque nas palavras de Jesus, essa escada apontava para ele. Olha o que Jesus diz em João 1,51. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo que ele é a conexão entre os céus e a terra. Nesse versículo, Jesus se apresenta como o cumprimento da escada de Jacó. A escada é um símbolo da mediação entre Deus e os homens. E Jesus é essa mediação em sua plenitude. Ele conecta o céu e a terra, tornando-se o único caminho entre Deus e os homens. Assim, o desejo de Deus de estar com o seu povo é demonstrado no sonho de Jacó. E isso encontra sua realização definitiva na pessoa de Jesus, que é Emanuel, Deus conosco. Cristo é a realidade para a qual aquela escada apontava. Cristo é a ponte que religa o céu e a terra. Cristo é. Cristo é. A história continua. E Deus não apenas promete estar com os patriarcas, mas também promete que sua descendência, a nação de Israel, será guiada até um lar, que ele compartilhará com eles. Após a libertação de Israel do Egito, Deus se revela no Monte Sinai, de maneira poderosa, e estabelece uma aliança com o povo de Israel. Estabelece.
E o que Deus faz é prometer habitar no meio deste povo. Como Deus habitaria no meio de um povo impuro e pecador? Como Deus habitaria? No capítulo 6 de Isaías, nós temos Isaías dizendo: Senhor, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque quando Isaías vê o trono de Deus e os serafins voando ao redor do trono, dizendo santo, 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 Isaías treme diante da majestade de Deus, porque ele sabe que é indigno, porque ele sabe que estar na presença de um Deus santo e todo-poderoso significa morte, a menos que haja uma mediação. Como Deus habitaria no meio deste povo ímpio, pecador, perverso? Após a libertação do povo de Israel, Deus instrui Moisés a construir o tabernáculo, o qual se tornaria o lugar onde ele habitaria no meio de Israel. Deus diz em Êxodo 25, versículo 8, olha só: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O tabernáculo, assim como Éden, simbolizava a presença de Deus no meio de seu povo, e sua construção foi cuidadosamente planejada para refletir esta realidade de Deus habitando com o seu povo. E há várias semelhanças entre o tabernáculo e o jardim do Éden. A entrada do tabernáculo é pelo oriente, assim como é a entrada do Éden. Veja, ambos os locais eram guardados por querubins. Nós temos o jardim, o Éden, sendo guardado por querubins. Nós temos no próprio tabernáculo os querubins bordados no véu que separava o Santíssimo do Santo Lugar. Nós temos querubins protegendo o propiciatório. Vejam as semelhanças do tabernáculo que Deus manda construir para habitar com o seu povo, essas semelhanças com o Éden. Uma terceira semelhança, a menorá no tabernáculo também faz eco à árvore da vida no Éden, simbolizando a permanência da presença divina e da vida. Uma quarta semelhança é a ordem dada a Adão para cultivar e guardar o jardim, em Gênesis 2,15, que tem paralelo com a responsabilidade dos levitas de guardar e cultivar, ou de cultivar e guardar, ou servir e guardar o templo. Alguns estudiosos acreditam, inclusive, que a melhor palavra para guardar, para cultivar, seria servir. Então teríamos servir e guardar o jardim, e essas mesmas palavras são usadas para se referir ao trabalho dos levitas no tabernáculo. Servir e guardar o tabernáculo. Por quê? Porque é o lugar onde Deus habita com o seu povo. Em Êxodo 29, 45 e 46, nós compreendemos muito bem o que significa e o que significava este templo para Israel. Esse tabernáculo, melhor dizendo, para Israel, representava de fato Deus com eles. Representava. Olha só o que diz Êxodo 29, 45 e 46. E habitarei no meio dos israelitas e lhes serei o seu Deus. O Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Veja que esse texto diz claramente que o propósito de Deus de tirar Israel do Egito foi para o quê? Para habitar no meio deles. A fim de habitar no meio de vocês. O que Deus está dizendo aqui é que Ele está revertendo, ainda que de maneira parcial, o que aconteceu no Éden. Foi Deus quem executou o primeiro exílio do homem, o afastando de sua presença por causa da idolatria, e também é Deus quem executa o primeiro êxodo de seu povo, o trazendo de volta para o lugar onde Ele prometeu habitar com eles. Enquanto o povo peregrina no deserto, Deus é Deus conosco para eles. O tabernáculo é um Éden móvel, onde os santos dos santos é o jardim de Deus. Esse templo e morada de Deus com seu povo encontraria um lugar permanente. E é o que Moisés diz ao instruir o povo a buscar um lugar para Deus colocar o seu nome e a sua morada para sempre. Deus diz isso em Deuteronômio capítulo 12, versículo 5. Moisés instrui o povo a buscar o lugar onde Deus colocaria o seu nome.
Então, nós passamos da realidade de Deus peregrinando com o povo de Israel no deserto, na tenda do tabernáculo, para uma realidade agora onde Deus vai habitar no templo, a morada permanente de Deus. Depois de muitos anos, Davi, então, ascende ao trono como rei, começa a vencer os inimigos, e então Davi deseja construir uma casa para Deus. Porém, Deus diz que não, que seria Deus quem construiria uma casa para Davi. Essa casa é uma dinastia perpétua, onde o descendente de Davi, que ascenderia o trono, é quem construiria a casa para Deus. Na dedicação do templo, Salomão entende que aquele era o lugar onde Deus moraria para sempre. E o texto diz que a glória de Deus enche o templo. Assim como a glória de Deus encheu o tabernáculo lá em Êxodo. Agora a glória de Deus também enche o templo. E olha o que Salomão diz ao vislumbrar o que significa o Emanuel. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 57, ele diz: que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais, que ele não nos deixe, nem nos abandone. A expressão aqui é quase a mesma para Emanuel. A diferença é que é Elohim e Manu, enquanto que, de fato, Emanuel é Imanu com esse sufixo el, que significa Deus conosco. Mas Salomão compreende muito bem que Deus habitando no templo, a glória de Deus enchendo o templo, é Deus estando com o povo de Israel. E ele suplica que o Senhor não nos abandone, que o Senhor não nos deixe. Seja conosco como foi com os nossos pais. Salomão entende que Deus sempre esteve presente com os patriarcas e com Israel e que agora vai morar permanentemente com o seu povo. Mas veja, Salomão não pode ser o descendente final de Davi que ascenderia o trono para sempre, porque Salomão já se foi. O templo de Salomão não poderia ser a casa permanente de Deus, pois já não existe mais. Isso só poderia apontar para uma realidade maior, que é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Ele é o Emanuel. Ele é o rei prometido, o filho de Davi, que reinaria para sempre. E prepararia uma casa para Deus chamada sua igreja. Somos nós. Enquanto esta realidade não cumpre em Cristo, Deus continuou habitando com o seu povo, mesmo eles sendo desobedientes. E é o que vai acontecer quando o povo peca contra Deus por causa com idolatria. Deus permanece com eles, mesmo eles sendo infiéis. Quando então Deus escolhe a Babilônia para vir trazer juízo sobre Judá e os levar cativo, o livro de Ezequiel diz que Ezequiel vê a glória de Deus saindo do templo. Ezequiel 10, Ezequiel vê a glória de Deus saindo do templo e indo em direção para o povo exilado na Babilônia. O que isso significa? Significa que a promessa de Deus não ia deixar de se cumprir na vida do seu povo. Mesmo o povo sendo desobediente, mesmo o povo rejeitando o Deus deles, mesmo o povo adulterando, sendo idólatra, servindo outros deuses, se entregando ao pecado, às abominações, Deus traz juízo, mas mesmo em meio ao juízo, Deus traz redenção, Deus traz salvação, e é o que Isaías está dizendo. O Emanuel é o Deus conosco. É neste mundo que vai de mal a pior, este mundo caótico, Deus está conosco. Ele prometeu redenção e ele sempre cumpriu e não vai deixar de cumprir. Não importa o itinerário que o mundo pareça seguir, Deus está no controle. Deus é Emanuel, Deus é Deus conosco.
Olha o que Ezequiel diz na sua visão. Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Portanto, diga, Deus dizendo, assim diz o Senhor Deus, embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, mas nas terras para onde foram, Deus se tornou e se fez santuário para o povo no cativeiro. Assim como Deus executou o primeiro exílio, o primeiro êxodo, Deus também executará o segundo exílio e o segundo êxodo. Apesar de Deus ter expulsado Israel da terra prometida, o lugar em que ele habitava com o seu povo, ele continuou sendo Deus presente como santuário para o povo no cativeiro. Isso nos mostra que o Senhor sempre cumpriu a promessa de ser Deus conosco. Em Ezequiel, no capítulo 43, na sua visão da glória do Senhor voltando para habitar no templo. Mas veja, quando Deus traz o povo de volta, na reconstrução do templo, do segundo templo, nós não vemos a glória de Deus se manifestada. Nós não vemos a glória de Deus enchendo o segundo templo, assim como aconteceu com o tabernáculo e com o segundo e com o primeiro templo. Então, parece ficar no ar, mas a promessa e a profecia do profeta Ageu nos faz entender que, de fato, esta promessa apontava para um futuro glorioso, que é Cristo Jesus. A glória deste novo templo será maior do que o primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa esperança nas palavras e na profecia do profeta Ageu, da glória de Deus vindo ao segundo templo, foi cumprida além da sua expectativa em Cristo, quando ele fez morada entre o seu povo. E a sua glória foi revelada. João 1,14. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O que você mais anseia? O que o seu coração mais anseia? Quais são os anseios mais profundos do seu coração? Nós estamos falando de Deus habitando com o homem no Éden. Nós estamos falando de Deus expulsando o homem do jardim porque pecou contra Deus. E o homem perde a glória de Deus ao pecar contra ele. Nós estamos falando de Deus trazendo o seu povo de volta para um lugar onde habitaria com ele, mas o povo peca de novo e Deus os expulsa de novo. E nós estamos falando de Deus trazendo de novo o seu povo para a sua casa. E a glória de Deus sendo prometida. Em Cristo, o Emanuel, Deus cumpre, cabal e perfeitamente, a promessa de ser Deus conosco. A promessa de Deus habitando com o seu povo se cumpre de forma plena em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Como diz Mateus 1,23, a manifestação plena de Deus habitando com o seu povo. Olha o que diz as palavras de Mateus. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O que o evangelista está fazendo é compreendendo de que aquela profecia, há séculos atrás, estava apontando para um menino, Cristo Jesus. Ele é o Deus conosco. João 1,14 nos faz lembrar que Jesus veio como tabernáculo de Deus, a habitação definitiva de Deus no meio do seu povo. As palavras, o Verbo se fez carne. A expressão é literalmente tabernaculou, ou armar as tendas. O que João está querendo dizer? João está dizendo que Cristo é o templo de Deus entre nós, entre o seu povo. O próprio Cristo diz que destruiria o templo e em 3 dias o reconstruiria, e aparece uma nota dizendo que só depois da sua ressurreição os seus discípulos compreenderam que se tratava dele próprio, do seu corpo. Ele é o templo de Deus, habitando no meio do seu
povo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E como isso nos alcança? Como este Emanuel que se fez carne e habitou entre nós, que cumpre a profecia do Antigo Testamento, como que este prometido, ao chegar e trazer esta realidade plena, maravilhosa e perfeita, como isso alcança as nossas vidas? Irmãos, eu estou há 40 dias longe dos meus filhos. Eu fiquei uns 25 dias longe da minha esposa. Todos os dias eu ligo para eles. Todos os dias eu faço uma chamada de vídeo e graças a Deus que nós temos hoje a tecnologia, porque se fosse anos atrás, isso não seria possível. Todos os dias eu ligo para os meus filhos e muitos desses dias, ou todos esses dias, eu queria estar com eles. E quando eu voltar para lá, eu volto amanhã e quando eu chegar lá, eu não vou querer fazer uma ligação de chamada de vídeo, porque eu vou estar com eles. O que eu quero dizer para você é que aquilo que apontava para Jesus já não tem mais significado, porque Ele já está conosco. Desfrute dEle, desfrute do Deus presente, desfrute do Deus presente. Não faz sentido você olhar para a fotografia da sua esposa enquanto está com ela. Não faz sentido o virtual, quando temos o real, o Deus presente. Ele se manifestou como templo, para chamar um templo de seu, a sua igreja. Alguns estudiosos acreditam que Israel, mesmo voltando do cativeiro, vivia um exílio continuado. Isso porque, mesmo na sua terra, estava debaixo do jugo de impérios opressores. Então nós teríamos um terceiro exílio. Qual seria o terceiro êxodo? O terceiro e o definitivo êxodo é Cristo Jesus chamando a sua igreja para ser seu povo. É o que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristo chamou a sua igreja para ser lugar da sua habitação. 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja é agora o lugar onde Deus habita. Efésios 2:19 diz, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vós estão sendo edificados juntos com outros para serem moradas de Deus no Espírito. 1 Pedro 1, 4 e 5 diz, chegando-se a ele a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem sacerdócio santo. Cristo habita na sua igreja, o Emanuel, o Deus conosco, que veio habitar conosco, nos fez dele, nos faz dele a sua morada, a sua habitação. Mas enquanto nós aguardamos a promessa de consumação final, nós manifestamos a glória de Deus. Nós manifestamos a glória de Deus. É por isso que em Pentecostes, a glória de Deus enche a sua igreja. Já finalizando, a promessa final do Deus conosco, habitando com seu povo, é vista em Apocalipse capítulo 21. O Wade está estudando Apocalipse, não é, Wade? E nas suas liturgia sempre traz uma reflexão. Olha o que diz Isaías 21, capítulo 21, versículo 1 a 5. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles.
Eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A história da redenção é a história de Deus conosco. Desde o Éden, passando pelo tabernáculo, o templo, até Cristo e a igreja, Deus sempre desejou habitar com o seu povo. E em Cristo, essa habitação se torna plena na igreja. Quero trazer algumas aplicações para o seu coração. Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. O que essa verdade significa para você? O que Deus ser, Deus conosco, significa para você? Isso impulsiona você a abandonar o pecado para viver em comunhão com Deus? O pecado sempre foi o mal que nos afasta de Deus, mas Cristo é a dádiva que nos preparou um caminho de volta para casa. Escolha confiar em Deus e nas suas promessas, ao invés de confiar no diabo e nas suas mentiras. Você não é bom. Se dependesse de você encontrar o caminho de volta, você nunca voltaria para casa. Mas nós estamos voltando para casa. Porque o Deus conosco veio nos buscar para ser nossa habitação. O caminho de volta ao Éden foi inaugurado quando Emanuel bradou naquela cruz: está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não há mais condenação, o véu que separava já não separa mais. Eu não sei quais são os seus anseios. Não sei se você anseia por uma casa terrena, por realização ou por relacionamentos. Mas eu quero te dizer que o anseio que jamais pode deixar de ser satisfeito é o anseio por Cristo. Não importa se em um casebre ou em uma mansão, se rodeado de amigos ou sozinho, se bem-sucedido ou humilhado. O que realmente importa é se estamos com Cristo. Ele é a nossa habitação. Ele é o Deus conosco. Cristo nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida